Don't spare seed up here. Bom, não precisa de apresentação, já falou, meu nome é Tiago. Okay, I need no introductions because you already said my name is Tiago. Eu gostaria de começar com uma oração. Pedir para você fechar os seus olhos e vamos orar. I would like to start with a prayer. I would like you to close your eyes so that we can pray. Senhor, eu quero te agradecer este momento, Pai, essa oportunidade. Lord, I would like to thank you for this moment, for this opportunity. Porque aqui, Senhor, a tua misericórdia se renova na nossa vida. Because in here your mercies renew themselves in our lives. Porque se estamos aqui, foi o Senhor que nos trouxe. Because if we are here, it's because you brought us here. Diante de Ti, Senhor, eu quero apenas abrir o meu coração Before you, my Lord, I just want to open my heart e dizer a Ti, Pai, que nada sou diante de Ti. and say to you that I am nothing before you. Eu não sou merecedor de tal grande salvação que o Senhor tem feito. And I am not worthy of this great salvation that you have given me. Eu quero te pedir em favor de cada um que veio aqui hoje, Pai, que o Senhor já trouxe. I would like to ask in behalf of everybody here today that you brought here. Senhor, fala individualmente a cada coração, Pai. Speak individually to each heart, Father. Toca com Teu Espírito Santo. Touch them with your Holy Spirit. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Tudo aquilo que sair da minha boca, Pai, que seja para a glória do Teu nome. May everything that comes out of my mouth be for the glory of your name. Porque, Senhor, se eu for falar da minha carne, Senhor, eu quero sentar agora, Pai. Because if I am to speak from my flesh, I want to sit down right now. Em nome de Jesus, amém. In the name of Jesus, amen. Bom, para ser sincero, eu não preparei nada. Eu tomei café com o Peter, falei o que Deus tem feito na minha vida nos últimos 2 meses, eu acho. To be honest with you, I didn't prepare anything. I just had coffee with Peter and I started talking about what God did to me in the last 2 months. Para ser mais exato, foi depois daquele weekend away, não sei quanto tempo atrás, mas enfim. To put it exactly, it was on the last weekend away. I'm not sure when it was. Só para resumo da minha vida, eu sou nascido na igreja. Just to sum my life up for you, I was born in the church. Toda a minha vida ouvindo o evangelho. I heard the gospel all my life. Mas a vida, o tempo vai passando e parece que não sei, a gente parece que cai num sono espiritual, né? E a gente tem a nossa fé, crê em Deus, mas parece que não sei, parece que sente o Senhor distante de nós. But as time goes by, I don't know how to describe it correctly, but it feels like we fall asleep. We have the Lord. We don't start to seek Him anymore. E eu não sei, eu sei que eu vinha de vez em quando, eu costumava ver do Sila, né? I know that I usually came to Stila, E quando anunciaram do Weekend Away passado, and when they announced in the last weekend away, eu apenas senti que eu devia ir, I just felt like I should go. E cheguei lá e Deus falou muito comigo. And when I arrived there, God spoke to me verbally. Inclusive, nós teremos no fim deste mês. By the way, we're going to have a weekend away by the end of this month. E eu gostaria de encorajá-los aí. Se você, não sei, talvez você esteja sentindo que Deus está distante de você, encoraja aí. Não porque, weekend away. Não, sabe por quê? Porque é um tempo que a gente está separando para estar junto com os irmãos. Then I would like to encourage you to go. Not just because it's the weekend away, but it's because it's quality time with your brothers and sisters. E Deus falou muito comigo. Eu quero falar um pouco de como foi aquele weekend away para mim. And I would like to tell you a little bit about how that weekend away was for me. Eu lembro que fizeram... Por quê? Não. Me perdoa pela confusão. I'm sorry if I get a little bit out of track. Não sou muito bom com as palavras, mas Very enfim. good words. Se alguém me perguntar, por exemplo, eu tenho meu roommate, de vez em quando ele sempre me pergunta alguma coisa da Bíblia e tal. I have a roommate that sometimes asks me some things about the Bible. E eu simplesmente não tinha antes o costume, eu tinha perdido o costume de ler a palavra, de estudar, de buscar o Senhor na palavra. And lately I had lost I didn't read the Bible usually like I used to. E se ele me perguntasse alguma coisa, eu nem saberia explicar mal, porque eu não lembrava mais das coisas, né, da Bíblia. And if he would ask me something, I would
I would know how to explain to him correctly. Mas ali no Weekend Away, eu lembro que a gente fez um relógio de oração, que era cada quarto ia numa salinha e ficava orando por 1 hora. But in the last Weekend Away, I remember we did a block of prayer that someone would go into a room and pray for an hour. E eu lembro que eu comecei 1 da tarde no nosso quarto. And I remember I started praying at 1 p.m. E ali Deus começou a falar no meu espírito. And there God spoke to my spirit. E eu comecei a orar. I started praying. E vários versículos começaram a vir na minha mente. And a lot of verses started coming up in my mind. E eu comecei a falá-los, né, em oração. And I started pronouncing them in prayer. E tem um versículo em particular que eu gostaria de ler com os irmãos, que é Jeremias 29, versículo 13. E aquilo o Senhor me falou muito forte, esse versículo. And there is a verse I would like to read with you, which is Jeremiah 29:13. Que diz: Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. And you will seek me and find me when you search me with all your heart. E esse versículo Deus falou muito forte comigo, porque aquilo ficou. E depois acabou a relógio de oração, teve culto. Enfim, depois do culto teve uma vigília, a gente foi pra praia. And this verse spoke greatly to me. After the clock of prayer, there was a service, and after the service, we went to the beach for a vigil. E eu creio que Deus continuou falando esse versículo para mim. And I believe that God continually spoke this verse to me. Você me busca, You seek me, você vai me encontrar, and you will find me, mas quando você me buscar de todo o teu coração. but only when you seek me with all your heart. E eu lembro que a gente estava na vigília, os irmãos fizeram uma fogueira. And I remember we were at the vigil, and the brothers lit up a fire, E eu estava em oração. and I was in prayer. Mas esse versículo falou tão forte comigo que eu apenas me afastei, fui bem no fim da praia. But that verse spoke so greatly to me that I just backed away and went to the end of the beach. Me caí de joelhos e apenas ali eu abri meu coração. I Com toda a knelt, minha força, sabe? Eu clamei a Deus ali. I just knelt down and I just opened my heart before God, and with all my strength I cried to the E enfim, depois dessa experiência com o Senhor ali no Weekend Away, a forma como as coisas têm acontecido na minha vida. And after these experiences I lived on the Weekend Away, the things that have happened in my life, O Senhor tem me transformado de tal maneira que não dá para explicar. the Lord has transformed me in such a way that I cannot explain. Porque tem um chamado de Deus para nós. Because there is a calling from God to us. Com certeza eu posso dizer, você não está aqui por um acaso. I can tell you for sure that you're not here by chance. O Senhor tem um chamado para a sua vida. The Lord has a calling to your life. E o ponto é esse, irmãos. Abre o teu coração para o Senhor. And that is the point, brothers and sisters. Open your hearts Ele vai to te the mostrar o Lord, que Ele quer de você. and He will show to you what He wants from you. Amen. Queria ler um versículo, 1 Coríntios 15, 19. I would like to read another verse, which is in 1 Corinthians chapter 15, 19. verse 19. 1 Corinthians 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. If in this life only we have hope in Christ, we are of all men the most pitiable. A nossa esperança, irmão, não é nessa vida. Our hope, brothers and sisters, is not in this life. Tem a coroa da vida eterna, irmãos. E a gente começa a falar isso, é uma coisa, parece que é abstrata às vezes. There is the crown of life eternal, brothers and sisters, and now it may seem a little bit abstract to you. Eu queria ler mais uma passagem que fala da nossa esperança, que é Apocalipse 21. But I would like to read another passage that speaks about our hope, which is in Revelation chapter 21. Versículo 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. It's verse 1 that says, Now I saw a new heaven and a new earth,
For the first heaven and the first earth had passed away. Also there was no more sea. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. And I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride adorned for her husband. Então ouvi grande voz vindo do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. And I heard a loud voice from heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with man, and he will dwell with them, and they shall be his people. God himself will be with them, and be their God. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. And God will wipe away every tear from their eyes. E a morte já não existirá. There shall be no more death. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Nor sorrow, nor crying. There shall be no more pain, for the former things have passed away. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Then he who sat on the throne said, Behold, I make all things new. And he said to me, Write, for these words are true and faithful. Disse-me ainda: Tudo está feito. And he said to me, It is done. Eu sou o Alfa e o Ômega, I am the Alpha and Omega, o princípio e o fim. the beginning and the end. E a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. I will give of the fountain of water of life freely to him who thirsts. E a quem tem sede, eu darei de graça da fonte da água da vida. And I will give of the fountain of the water of life eu creio que freely Deus- to eu him creio who que- thirsts. Eu creio que Deus fala esse versículo hoje para nós, irmãos. I believe God is saying this verse Eu não sei to por- my brothers and sisters. Eu não sei porquê, mas eu quero ler mais um verso, que é João 3,16. I don't know why, but I would like to read another verse, which is John 3:16. Is that it? It is. 3,16. E diz assim: Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, for whosoever believes in him shall not perish but have eternal life. Eu não sei, tem alguns convidados aqui, eu não sei a origem de vocês, mas eu quero falar isso. Talvez você não, o que é o Evangelho? O que é o Evangelho? O que é isso que essas pessoas vêm aqui fazer, adorar? Quem é esse Deus? There are some new people here tonight, and I don't know your background, but what is the gospel to you? What does it mean to worship God? Eu quero te dizer que Deus te ama. I would like to tell you that God loves you, E Ele deu o seu único filho and that he gave his only begotten Son para morrer por você, to die for you, para mim. for me. E a gente para pra pensar a gente conhece, né? Eu acho que não tem uma pessoa que não conhece quão sofreu Jesus, né? And I don't believe there is one single person here who doesn't know how much Jesus suffered. E Ele quer só uma coisa de você. Em Apocalipse 3:20 diz: Eis que estou à porta e bato. And he only wants something from you, which is in Revelation 3:20, that says, I am knocking. Se alguém ouvir a minha voz If someone hears my voice e abrir a porta, and opens the door, eu entrarei, I will come in, cearei com ele e ele comigo. I will feast with them and they with me. Essa é a promessa de Deus para você. This is the promise I've brought to you. Você tem que abrir, You have to open, porque entrar, ele fala: eu entrarei. Você não tem. O Senhor vai entrar, ele falou. O Senhor não mente. because he will come in. He Então- said, I will come in. He doesn't lie. Meu convite para você é que você abra o seu coração para Deus. So my invitation to you is that you open your heart to God. Aproveita. Normalmente a gente depois da palavra tem ainda louvores. Abre seu coração para Deus como se não tivesse ninguém aqui, só Deus. Take this chance. After the service, we have worship. I would like you to open your heart to take this chance. Ali em Apocalipse, como nós lemos, diz que ele limpará do nosso olho toda lágrima. In Revelation, we read that he will wipe from our eyes every tear.
muitos de nós, a maioria, a gente está em país estrangeiro e quantas dificuldades se levantam. Most of us are in a foreign country and a lot of difficulties arise. Mas eu quero te dizer que Deus conhece tudo aquilo que você tem vivido. But I would like to tell you tonight that God knows everything that you have been living. Ele conhece todos os desejos do seu coração. He knows every desire of your heart. E aí, não sei, eu meio que perdi um pouco o raciocínio do que eu ia falar, mas... And that's it. I may have lost a little bit of the focus, but... Mas para falar um pouco das coisas que têm acontecido comigo, um pouco coisa física mesmo que tem acontecido. E, por exemplo, o Stefan eu convidei hoje. But just to give you an example of things that are happening with me lately, for instance, Stefan, I invited him today. Um dia eu acordei de manhã e simplesmente, não sei, eu senti que eu devia sair para a praça orar. One day I woke up in the morning and I simply felt like I should go to the park and pray. E quando eu estava a caminho, eu estava dizendo, Senhor, eis-me aqui, Pai, eu não sou digno de Ti, mas o Senhor me amou. And when I was on the way, I just prayed to the Lord, I am not worthy to be here, but you called me. E fiz uma oração, Senhor, se o Senhor quiser enviar alguém para mim para pregar o Evangelho, para falar de Ti, eis-me aqui, Pai. And I prayed this prayer, if you want to send somebody for me to preach the gospel today, I am here. E eu estava sentado no banco orando, oh Deus, e orando, fazendo minha oração, né? And I was sitting down on the bench and I was praying, talking to the Lord, making a prayer. E nas últimas palavras, depois que eu terminei minha oração, o Stefan sentou do meu lado naquele banco. And with my own words, when I finished my prayer, Stefan sat by me. Eu sabia que era de Deus. I knew this was from God. E eu comecei a conversar com ele, bom dia, tal. And I started talking to him, I said, good morning. Yes. Do you believe in Jesus Christ? That kind of thing. Você acredita em Jesus, esse tipo de coisa. E ele me falou um negócio que eu fiquei muito feliz, porque ele me perdoa se eu abrir sua vida aqui. And he said something to me that I was actually very happy. He said, forgive me for opening up. Não, eu tô falando pra ele agora. I'm saying to him now, forgive me for opening up my life to you, right? Porque eu comecei a falar pra ele falou pra mim, olha cara, eu creio em Deus, creio em Jesus Cristo. I started talking to him in the park and I said, I believe in Jesus Christ. Mas fazia muito tempo que eu não fazia nenhuma oração, não lembrava de Deus. But it was a long time since I prayed for somebody. Isso ele dizendo. That was him saying to me. Só que hoje, eu acordei essa manhã e falei, oh Deus, o Senhor sabe a dificuldade que eu estou vivendo, me dá um sinal. But I woke up this morning and I said, God, you know what I'm going through, give me a sign. E ali ele me viu orando e sentou do lado, né? Talvez ele pensou, pô, esse é o sinal de Deus. And here he saw me praying in the park and I took it as a sign from God. E ele disse um pouco das dificuldades que ele estava enfrentando. And he told me a little bit about the difficulties he was going through. E eu falei para ele, olha, eu não posso te ajudar. And I said to him, I cannot help you. Mas Deus é aquele que pode. But God is the one who can. Enfim, nós oramos e eu fiz o convite, hoje ele saiu, né? But we prayed and then I invited him and he left. Mas isso é um dos exemplos das coisas que têm acontecido comigo, sabe? Eu sinto todo dia o chamado de Deus para minha vida, a misericórdia dele me envolvendo. But this is just one thing that is happening to me. I feel every day that the mercy of the Lord is around me. E eu queria ler mais um versículo que Deus me falou muito forte. And I would like to read another verse that God spoke to me greatly. Que é Romanos capítulo 11, versículo 36. Romans chapter 11, verse 36. Só para finalizar. Porque se eu começar a falar, e aí eu embora. Aí o Peter não dá a mensagem. Diz assim, porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois a glória eternamente. Amen. For of him and through him and to him are all things, to whom be glory forever. Amen. Amen. Não sei. I don't know if I should go on or stop here. Eu estou falando há quanto tempo. Bom, só para contar um pouco da minha vida, meus irmãos.
Eu vim, na verdade eu não vim para Irlanda quando eu saí do Brasil, eu estive na Itália por um tempo. When I left Brazil, actually I didn't come straight to Ireland, I went to Italy first. E eu tinha um objetivo no meu coração, ser jogador de basquete. And I had a goal in my heart, which was to be a basketball player. E minha família se levantou e disse, vai estudar, não faça isso. My family rose against me and said, go study, don't do that. Toda a minha família, sabe o que é toda a família? All of my family, you know what it means, all of my family. E meus amigos, inclusive irmãos da igreja, não, você tem que ver a vontade de Deus, você tem que fazer uma faculdade. My friends, the brothers from church, they said to me, no, you're going to see that this is the will of God. Só um aviso, se você falar alguma coisa por Deus, tenha certeza que aquilo vem de Deus. But I just want to give you a warning tonight. If you speak on behalf of God, you got to be sure this comes from God. Enfim, todo mundo se levantou contra mim e disse, vai estudar, não é isso? E eu enfrentei todo mundo, enfim, trabalhei, juntei meu dinheiro, fui para a Itália. Everybody said that I should be uncertain about what was happening, but I gathered the money, I went to Italy. E eu falava para Deus, Deus, se o Senhor não quer que eu seja um jogador de basquete, o Senhor vai ter que me falar. But I said to God, if you don't want me to be a basketball player, you're going to have to tell me that. Eu não aceito da boca de nenhum homem. I don't accept words from any man. E eu não sei, nesses últimos 2 meses dessa comunhão, Deus simplesmente tirou do meu coração isso. Não é que Ele tirou. Parecia que estava roubando o lugar de Deus, sabe? Parecia que a minha vida era pro basquete e não para Deus. And I don't know, but in the last 2 months, it seems like God took this away from my heart. Not took per se, but that it was still in the place of God in my heart, so He just... E foi quando Deus me falou esse versículo, Romanos 11:36. That's when God spoke this verse to me, Romans 11:36, who says que tudo vem dele, tudo é para Ele, e tudo através dele e para Ele. that everything is for Him and through Him and to Him. E eu não sei se eu vou ser jogador de basquete, se eu vou ou se eu não vou ser. And I don't know if I'm going to be, whether I'm going to be a basketball player or not. Se Deus quiser me usar como jogador de basquete, amém. God wants to use me as a basketball player, amen to Se that. Ele não quiser, Ele vai me mostrar o caminho dele, eu quero seguir por esse caminho. But if He doesn't want me to, He will show me His way and I'm going to follow this path. Porque eu nunca fui tão feliz na minha vida nesses últimos 2 meses que eu tenho vivido. Because I have never been happier in my life than this in the last 2 months. Não porque não surgem problemas, dificuldades, mas porque mesmo quando você está passando por dificuldades, você sabe que Deus está perto. Not because I had no problems or difficulties, but because having them, I also know that God was with me. Glória a Deus, muita glória. Glory to God. Obrigado pela oportunidade. Thank you for the opportunity.